Eu tenho na minha monografia. Bom, vamos lá para a gente escapar. Um dos elementos de mecânica de rochas aplicada é, naturalmente, nós estamos vendo aí o conjunto de propriedades. Agora, nós temos as condições de contorno do maciço rochoso. E uma das condições de contorno é o estado de carregamento do maciço. Como que o maciço está carregado? Isso é extremamente importante, porque num problema de engenharia, basicamente, nós estamos interessados, muitas vezes, em responder duas perguntas. A primeira delas é se, depois da obra, ou depois da variação de condições, se o material vai se deslocar muito, ou então se ele vai romper. E a resposta, se ele vai romper, depende do valor final das tensões. Porque o critério de ruptura trabalha com as tensões finais. E para saber a final, eu preciso saber a inicial mais a variação de tensões. Então, é fundamental conhecer a inicial. E, para estudar o problema, portanto, resolver um problema de engenharia, eu preciso definir o valor inicial das tensões. E isso daí, na literatura, é chamado as tensões, são as tensões de ciclo. Isso vale, isso aí é um curso que eu tenho que tá, negócio de projeto de curso, mas não é só para projeto de curso, isso vale para qualquer coisa. Certo? A importância é muito grande, né, da questão das tensões iniciais. Geralmente, quando isso é apresentado, se usa o poço como referência, né, e uma vez que isso daqui é um tensor, nós temos magnitude e temos direção. Então, quando nós falamos de tensões in situ, não é apenas o valor, mas é também a orientação. E, no que diz respeito à orientação, uma vez que a superfície da Terra é livre, tem ar, não tem cisalhamento. E se não tem cisalhamento, perpendicular à superfície é uma direção principal, usando o conhecimento de mecânica aplicada. Por conseguinte, costuma-se dizer que a direção vertical é principal, ou seja, imaginando que é perpendicular, né, à superfície do terreno e que essa direção, então, é principal. E, mais uma vez, como nós vamos trabalhar com um tensor, nós trabalhamos com a forma mais simples do tensor, que é representar o tensor pelas tensões principais. E não representar o tensor completo em direção ao sistema qualquer de eixos. A representação geralmente é feita em direção aos eixos principais. Isso daqui é uma hipótese utilizada muito frequentemente. A direção vertical é principal. Portanto, a tensão vertical é uma das tensões principais. E as outras duas tensões principais, uma vez que nós estamos no sistema de 3 dimensões, vão ser horizontais. Como o regime normal, né? Porque tem regime reverso, transcorrente, e aí... Eu não estou dizendo qual é a maior. Ah, tá. Estou dizendo qual é a maior aqui. Estou dizendo que a vertical é principal. Pode ser a maior ou menor. Ou intermediária. E a horizontal, então, eu tenho também duas tensões principais. Então, qual é o desafio? Qual é a nossa discussão aqui agora? A nossa discussão é como estimar esses valores e como orientar esses valores na prática. Se nós considerarmos a hipótese de que uma tensão principal é a vertical, eu não me preocupo com a vertical, porque eu já sei que é a principal,
e vou tentar orientar essas duas aqui. Então, qualquer problema de engenharia, nós vamos ter que trabalhar não apenas determinando propriedades do maciço rochoso, vamos ter que determinar esses caras aqui. Depois vai ficar claro que precisa determinar a pressão dos fluidos que existe na subsuperfície, porque é necessário também para definir o problema, uma vez que essa tensão aqui, ela, quando faço o critério de ruptura, isso aqui não é uma tensão qualquer, é uma tensão descontando o efeito do fluido. Então eu preciso conhecer, quando vou chegar aqui, eu preciso trabalhar com a tensão tirando o fluido, ou com a parcela do fluido. Então qual é o objetivo aqui da nossa discussão? Por exemplo, isso aqui é um caso, né, de um estudo que foi feito na Colômbia. Isso aqui é uma mina, é uma caverna, uma mina de poços de petróleo, e os dados foram interpretados e foram gerados aqui tensões principais, a direção e o mergulho. São tensões principais, portanto, isso aqui tem que ser perpendicular. E ele está fornecendo a direção e o mergulho. Isso aqui são 3 eixos e nós teríamos que provar que esses 3 eixos são perpendiculares. Esse é um exercício interessante vocês fazerem essas contas. Dado esses valores, verificar se esses eixos são perpendiculares entre si. Como é que se faz isso? Produto escalar. Pode fazer o produto escalar dos vetores, tem que dar 0. E aí tem que colocar isso naquela representação, né, das direções. E aí você faz o produto escalar. E os valores, né? Aqui tem um valor, uma coisa interessante, né? Tensão principal dita maior, 43 MPa. Tensão principal menor, 14,6. Né? Quase 3 vezes, né? Nesse caso aqui, a diferença do menor. Mas é assim que nós recebemos a informação. De um modo geral, isso aqui é colocado como se fosse uma região muito grande. Mas essas direções podem variar dependendo do local. Porque muitas vezes uma estrutura geológica muda a direção das tensões. Então, qual é a origem dessas tensões? A primeira delas é o peso próprio. O material gera uma tensão e que a rocha, por tentar expandir, ela está confinada, gera tensões. Por outro lado, é sabido que partes da crosta se movimentam e essa movimentação gera esforços adicionais. São blocos de rocha, que são as placas, né, que se movimentam e que geram essas estruturas gigantescas, as cordilheiras e tal, e os terremotos. Isso daí são evidências muito claras de que tem alguma coisa se movimentando lá por baixo. Na maioria das vezes, esse problema pode não ter assim, uma aplicação, por exemplo, nós aqui no Brasil, né, temos os políticos, né, não temos terremotos, né, mas tem coisa pior. É isso aí, né? São piores que tsunami, né? Um negócio devastador. Assim. Mas, por exemplo, quem vai explorar petróleo em algumas regiões da Colômbia quis o destino que as grandes reservas de petróleo fossem uma região tectonicamente ativa.
influenciada muito por tectonismo. A Colômbia, quando descobriu o campo de Fantas, Luciana, achou-se que estava, na época, com um pré-sal colombiano, mas quis o destino que não se conseguia perfurar poço, porque as tensões eram tão elevadas que não davam para perfurar e completar o poço. Depois eles conseguiram, mas muito por conta dessas tensões muito elevadas. E existem grandes evidências, né? Todas essas estruturas geológicas são evidências de esforços e nada mais é do que um experimento, né? Uma falha é um experimento do volume de rocha, que aquela rocha rompeu. Só que quem aplicou o carregamento foi a própria natureza. Os terremotos são rupturas violentas, devido a mudanças ou de pressões de fluido ou desse movimento das placas, e essas grandes subsidências também. Não conseguimos furar esse poço nesse reservatório da Colômbia porque a rocha era muito dura, você está falando? As tensões eram muito elevadas e o poço simplesmente não conseguia perfurar. Não conseguia perfurar o poço, porque perfurava, o poço fechava. Naquela época, isso, Lucianas é de década de 80, né? A BP chegou a gastar 200 milhões de dólares no poço naquela época. Fechou? Não, eles não conseguiam. Não conseguia avançar. Não conseguia chegar ao reservatório. A BP chegou a devolver para o governo colombiano, toma que o filho é teu. Quero saber isso. Aí se associou a Total, empresa francesa, e a Schlumberger, e eles começaram um grande movimento de geomecânica aí nessa. A Total é francesa? Não, desde pequena. Desde pequena francesa. Total, que comprou a Elf Aquitaine. A Elf Aquitaine era uma empresa francesa também, a Total. A Total é francesa. Bom, então, indicadores de tensões, né? Existem vários, né? Alguns bem interessantes. Por exemplo, esse aqui, isso é um furo de sondagem que foi feito, feito para abrir essa estrada. Isso aqui é o furo do desmonte da rocha. E depois que alivia e que houve um descarregamento do sistema, você vê, essa parte está diferente dessa daqui. Se você tivesse um revestimento aqui, tinha rompido. Isso acontece em perfuração de poço, pode acontecer isso. Simplesmente porque houve, aqui no caso, é um alívio intenso, né, e movimenta o sistema. Olha só. Aqui você vê que o lápis está na frente, e a outra parte está para cá. Outra evidência é a forma final do poço. O poço é perfurado, devia ficar bonitinho, redondinho, e aparecem essas regiões aqui mostrando que em algum momento essa região aqui foi super solicitada e rompeu a matéria. Para prever isso aqui, eu preciso conhecer o que tinha antes, o que existia antes. São as tensões iniciais. Muito bem. Isso aí tem poço, existem dados em galerias, né? Enfim, eu falei dessa hipótese inicial, e atualmente a geologia está ficando muito complexa para se trabalhar, e principalmente essas regiões muito heterogêneas, né? E quando você coloca esse tipo de maciço no meio do sedimento, você provoca um grande contraste de tipos de rocha. E o motivo principal qual seria? Tendo sal e outras rochas.
por que o sal é tão especial assim? Porque o sal, ele não suporta cesariamento por muito tempo. Então você vem com uma rocha que suporta cesariamento, de repente encontra uma que não suporta. A coisa não pode mudar abruptamente. Há uma mudança para se ajustar ao sistema. Então, se aproximar de um sal significa você esperar a mudança nas tensões, porque no sal já mudou. Então, isso aqui, camadas inclinadas, a mesma coisa. Você tem camadas inclinadas por problemas de variação de propriedades, você pode ter contrastes substanciais nas tensões. E isso precisa ser levado em conta. Então, nós temos basicamente duas alternativas. Podemos estimar as tensões através de uma equação, ou podemos medir as tensões diretamente. Se nós formos estimar por uma equação, o que é possível fazer? Primeiro, a tensão vertical. A tensão vertical ela é estimada, todo mundo sabe aí, por essa expressão, o peso que está acima. E o peso que está acima é representado por essa soma aqui. Você está apenas somando esses pesos nesse intervalo. Agora, qual é a hipótese fundamental dessa equação? Isso é a mesma coisa que fluido. Então, como é que a gente estima a pressão a uma profundidade no fluido? Produz um peso, divide pela área e tem a pressão. É isso? Mas por que eu posso aplicar isso em fluido? Eu posso aplicar isso em fluido porque não tem cesariamento na lateral do elemento que eu retirei. Mas e a rocha? Por que eu posso aplicar? A rocha suporta o cesariamento. Eu posso aplicar porque isso daqui só vale se não tiver movimento diferencial. Ou seja, se a superfície for plana e não tiver contraste de materiais. Ou seja, essa expressão aí, teoricamente, ela só vale no material homogêneo, superfície plana, horizontal, e eu posso dizer que a tensão aqui é o peso dividido por essa área. Ou seja, não tem cesariamento. Porque se tivesse cesariamento, eu tinha que descontar o cesariamento para calcular a tensão. Se tiver essa situação, eu já não posso fazer isso. Porque essa parte tende a se movimentar em relação à outra, e eu não posso dizer que a tensão aqui é aquela equação. Por conseguinte, nós usamos essa equação indiscriminadamente, que é a equação mais simples, porém, nós podemos ter surpresas. Que é exatamente, por exemplo, se você se aproxima do sal. Não vale essa equação. Você tem que fazer ajustes para isso aí, porque vai haver movimentos diferenciais. E essa equação aqui, apesar de simples, o que eu preciso para calcular isso aqui? Eu preciso de uma coisa muito simples também, mas que é difícil obter. Que é esse cara aqui, essa função aqui. Essa função não é simples de ser obtida, somente se você tiver 4, 5 mil metros de profundidade. Como é que você vai obter isso daqui? Você teria que fazer toda a investigação para ver a variação da densidade. E você não dispõe dessa informação. Então, mesmo esse número, que é extremamente fácil de calcular, há uma incerteza grande em relação a isso. Quais são evidências de medidas? Isso aqui é um resumo de dados na literatura. Esses dados são do final da década de 70, foi publicado pelo professor Reich, paper dele com o Brown,
em que eles coletaram muitas informações de mineração, ou seja, ambiente que não é sedimentar, ambiente metamórfico aqui, todos eles terrestres, em várias partes do mundo. E tensão vertical versus profundidade. A evidência aqui qual é? A tensão vertical cresce com a profundidade e a ideia de ter um crescimento quase linear está meio que representada aqui pelos pontos. Então, essa informação, como eu falei, é uma informação de mineração. A indústria do petróleo, por questão de tradição, não revela os dados que tem. Então, é difícil você encontrar dados fortes na indústria do petróleo. Cada empresa tem o seu dado, porque gosta de dividir com os outros. Mas, de qualquer maneira, essa expressão aqui, para ambientes onshore, mais ou menos se adapta ao que se espera. Isso aqui seria essa equação, né, dessa reta. Então, é comum usar essa expressão aqui. Na indústria do petróleo, naturalmente, isso é feito usando dados de densidade e integrando essa curva. Como essa distância aqui, no caso offshore, você não tem condições de medir, fazer perfilagem naquele trecho, você não dispõe dessa informação. Então tem que haver um ajuste. E dependendo desse ajuste, o valor é mais aproximado ou menos aproximado. Você pode conhecer no máximo o valor aqui no fundo do mar para fazer esse ajuste. Tudo bem. Resultados assim estimados de um modelo, influência do sal. Né? Então, essa aqui é dessa moça aqui, a Joane, que trabalhava aí na época no laboratório científico, em que fizeram uns experimentos computacionais colocando o sal e verificando a tensão vertical perto do sal. Se tivesse um domo, tem aqui o fundo do mar, a superfície do mar, fundo do mar, o domo salino, e imagine uma linha aqui. E aqui está representado a tensão vertical perto do sal. Que seria a tensão vertical mais ou menos nessa região aqui assim. Comparado com o valor aqui, longe. Não quer dizer que a diferença seja sempre essa. Dizendo que o valor encontrado lá no modelo dela deu isso aqui. Uma diferença aí de 2 libras por gallão, 2 libras e meia, no valor perto do sal, no valor. E aqui o que está dizendo? O sal não vai segurar essa onda do peso que chega aqui, transfere para o lado. Basicamente é isso. Outra coisa interessante é a rotação das tensões principais em relação ao eixo vertical. Para o exemplo considerado, encontrou-se aqui 15 graus perto do sal, mostrando que há uma rotação das tensões principais. A vertical não é principal. Ou seja, isso aqui hoje em dia a gente já consegue fazer isso também tranquilamente. É só dar a distribuição do sal que a gente consegue modelar isso daí. Tem muita gente. O que a gente não consegue ainda fazer é modelar o desenvolvimento do sal. Isso ainda está em desenvolvimento aí. Poder sair do zero e chegar ao topo. Isso aí está ainda sendo muita gente trabalha nisso aí. Então, isso aqui são evidências da parte da presença de sal. Se você tiver zonas dobradas, também isso influencia. Uma situação como essa aqui,
dependendo da rigidez relativa, né, nós podemos ter variações grandes nas tensões. Então, a tensão vertical dividida por γz, se tudo fosse horizontal direitinho, daria 1. E aqui mostra que nessa linha, a linha, a distribuição seria essa daqui. Mostrando, no caso aqui, meio que absurdo, que chega um ponto, né, esse ponto A, não teria tensão vertical. É como se isso daqui estivesse segurando todo o peso. Compensação aqui aumenta as tensões verticais. Então, quando é muito comum você perceber que no cálculo só entra a densidade, não entra a rigidez. E a rigidez da camada é função do modo de elasticidade e da sua espessura. Então, se o material for de alto modo de elasticidade e espesso, significa que é muito rígido. Para ele fletir, ele exige muita carga. Por conseguinte, ele consegue segurar o peso e transferir para os lados. É como se fosse uma viga, basicamente é isso. E isso não é levado em conta em ambientes offshore, por quê? Porque o contraste de modo de elasticidade não é assim tão absurdo. Mas em ambientes onshore, isso pode ser muito importante. Você pode sair de uma zona onde você tem um material que tem uma intrusão, que é um material muito rígido, comparado com um material menos rígido. Isso pode fazer uma diferença, causar uma diferença significativa no campo de tensões. Já mostrei isso aqui. Bom, e as tensões horizontais? Isso é tensão vertical. E a tensão horizontal? Como é que eu posso fazer contas para determinar a tensão horizontal? Quer dizer, na prática de mecânica dos solos, né, a gente usa muito essa expressão, você usou aí agora, né? Usar uma relação entre as tensões. Mas essa relação é o quê? Quanto que vale essa relação? Você falou que K0. O que é isso? Sim, direção horizontal e vertical. Você assistiu a um filme incompleto. O filme que você assistiu foi só pela metade. Esqueci, não foi isso. Isso significa o quê? Ela assistiu um pouco mais da família. Por isso ela assistiu o filme inteiro. Conjunto de partículas com elas, a repouso geralmente essa pressão horizontal. Escala de velocidade. Isso significa deformação lateral nula. É um estado de carregamento especial que não gera deformação lateral. Esse coeficiente no repouso é um manotrópico, que quer dizer apenas não tem deformação lateral. E isso Não vai ser muito para sal. não, isso daí quer dizer o seguinte: esse modelo, você imagina que há um sistema na natureza que tudo acontece nessa direção aqui. Não há a deformação lateral, é zero. Isso é verdade? Só se você considerar uma dimensão. A presença de falha mostra que isso não é verdade. Certo? Você não vai ter, dificilmente você vai ter um sistema com deformação lateral nula. Você pode ter, talvez, geologicamente, na borda de uma bacia. Se você tiver um vazamento muito alto, aí você pode dizer, como esse pessoal aqui não está se deformando lateralmente. Vai ser só vertical. Sério, se for uma rocha meio próximo do contínuo, relativamente rígido e a dimensão assim, largura for muito maior que a espessura, pode ser considerável. Bom,
fatal como para Eu acho que essa condição aqui é muito pouco provável. para sal impossível. E, portanto, quando se diz que eu vou usar essa condição, eu posso demonstrar que essa relação para essa condição aqui é essa daqui. Por quê? Porque eu digo que eu trabalhar com tensão efetiva, né? E a equação que eu uso é que a deformação horizontal é igual a zero, isso daqui é 1 sobre E, tensão efetiva horizontal menos Poisson, tensão efetiva vertical mais a tensão horizontal. A Poisson só mesmo? A Poisson fica... Vou imaginar isotrópico. Só facilitar. Quando eu faço isso daqui, aí eu chego à conclusão que aqui na realidade seria isso, né? Mas eu faço as duas iguais e chego a essa expressão aqui, ó. E tensão vertical. Se eu quero a total, eu somo a poropressão aqui do lado e substitui aqui pela total menos a poropressão. Então essa expressão aqui, ó, a tensão total é igual a esse termo que multiplica esse daqui mais. Está considerando isotrópico e H ali, na verdade, é o mesmo. Os dois não são mesmos. Então, essa equação aqui, ó, é a equação, digamos, mais simples de você desenvolver, porque você parte do princípio que a tensão, que as deformações laterais são nulas. É simplificado demais isso aí. Isso daí significa que esse termo aqui, se considerar um Poisson razoável de 0,25, então você teria 0,25 por 0,75, que daria 1/3. Então daria mais ou menos 1/3 a tensão efetiva horizontal, 1/3 da vertical. Se isso fosse verdade, mas a gente está morto de saber, cansado de saber que a tensão horizontal pode ser muito maior do que a vertical. Então, não está nesse ambiente. Esse modelo, digamos, seria um modelo não muito razoável. Certo? Agora, o que é outra história que está se falando aqui? Quando eu uso essa expressão, eu estou dizendo que as tensões que atuam hoje, elas obedecem a uma lei constitutiva. Que no caso, só apareceu tensão aqui, não apareceu deformação. Porque é um caso muito simples, trabalhando na direção nula de deformação e zerei as deformações aqui. Mas na realidade, a componente de tensão teria que ter uma componente de deformação também, naturalmente multiplicado por um módulo para dar a unidade de tensão. Então, esse sistema é um sistema simplificado, muitas pessoas usam isso daqui. Quem lê artigos de engenharia de petróleo aí da década de 60, todo mundo usava isso daqui, Eaton usava isso, vários usavam, e começaram a complicar, depois adicionaram um termo de tectonismo. Mas se projetou muito poço usando isso daqui. Então, isso daqui é história de tensões uniaxiais, sistemas elásticos. Sério? Desculpa a pergunta, mas você sabe me dizer se o modelo de previsão de Eaton para pressão de fratura é baseado nessa fórmula aí também? É. Isso aí, mano. Exatamente. Sim.
E o pior é o seguinte, se usa, Eu sei. É o principal, né? se usa e muito. Outras condições. Um ambiente extremamente conhecido, ambiente de falha normal. O ambiente de falha normal quer dizer o quê? Que as tensões estão variando até o momento que há a ruptura. E essa variação de tensões, ela é muito bem representada por esse modelo que está aqui. Você começa a diminuir a tensão horizontal até gerar uma diferença de tensões que gera esse quadro. Esse valor, você pode calcular. Se for desprezado a coesão, dá esse número. Se você desprezar a coesão no plano de falha, você encontra a relação entre tensões igual a esse número aqui. Isso aqui não é difícil, é só aplicar o critério de Coulomb que você chega aqui. Então, nós teríamos o seguinte. Qual é o maior dos dois? Esse valor aqui. Deve ser esse. Esse deve ser mais. Porque esse material não se mexe. Aquele dali o material se mexe e pode ter valores menores. Então, se nós tivéssemos uma escala, né, nós teríamos aqui o valor de tensão que representaria uma condição de falha normal. Teríamos aqui um valor de tensão que seria material no repouso, ou com deformação lateral nula. E a outra condição limite aqui seria qual? Quando nós estamos empurrando isso para romper o material, né? Que é o contrário daquilo, que é a falha de empurrão, falha reversa. Nós teríamos aqui um valor que, se nós fizermos as contas desprezando a coesão, dá isso aqui, exatamente o inverso. Portanto, se nós imaginarmos o campo de tensões, ele vai estar entre esses dois valores aqui. No caso, que o controle está sendo exercido aqui pela falha normal e pela falha reversa. Nesse caso aqui, o σ1 é a tensão vertical, e nesse caso aqui, o σ1 é a tensão horizontal, o σ3 é o σv, e o σ3 aqui é o σh. Então, se você pensar os valores, aqui nós teríamos próximo a 1/4 e aqui a 3, 3,5. É uma possibilidade, uma variação muito grande de tensões. Qual é a experiência? O que o pessoal tem medido? Esse aqui é um outro tipo de falha, em que quem controla são as tensões horizontais. E, portanto, a tensão vertical não entra nas contas aqui, porque é a tensão intermediária. Só entra a maior e a menor. Mas aí, a relação seria entre os dois, não a tensão vertical não entraria nisso. Mas, de qualquer maneira, a tensão horizontal ela não vai ser maior do que aquele valor, nem vai ser menor do que aquilo. Bom, mas qual é a experiência? Do mesmo jeito que o pessoal mediu a tensão vertical, mediu-se também a tensão horizontal. E qual é o universo? É esse aqui. Isso aí é aquele mesmo conjunto de dados, não mais representado como tensão vertical, mas pela relação entre a tensão horizontal média e a vertical. O que quer dizer isso?
Muita coisa. Primeiro, aqueles mesmos locais que para a tensão vertical estava uma nuvem de pontos ao redor como a minha, agora é uma dispersão muito grande. Com a mesma profundidade, eu posso ter variações muito grandes de tensão horizontal. Isso significa, basicamente, o seguinte: a história geológica controla a tensão horizontal. A tensão vertical não é controlada pela história geológica. A tensão vertical é hoje, porque é o peso. Basicamente é o peso. Então a tensão vertical esquece de processo erosivo, esquece uma série de coisas. A tensão horizontal não. Então, o que quer dizer, por exemplo, se nós analisarmos o trecho de 0 a 500 metros nessa nuvem de pontos aqui. Quer dizer o seguinte, que fundamentalmente, para esse nível de profundidade, a tensão horizontal é bem maior que a vertical. Isso significa o quê? Porque qual é o mecanismo para isso? Tectonismo, tem coisa empurrando aí. Isso é descarregamento. Nós podemos demonstrar em laboratório, se você comprimir o material e descomprimir, a tensão horizontal, quando a tensão vertical fica quase zero, é muito alta comparado com a tensão vertical. Simplesmente que o material não volta para onde estava antes. Então, se você considerar que na época da glaciação, né, existia esse lá quantos mil metros de gelo, nos locais onde não existe mais, houve um descarregamento brutal. Então, a tendência, em muitas partes, é que a tensão horizontal seja muito grande. Isso aqui são dados onshore, dados terrestres. E em algumas regiões, você consegue ver em pedreiras o fundo levantar. A tensão horizontal é tão alta que levanta isso. Então, há áreas, por exemplo, túneis escavados em Nova York, fronteira com o Canadá, mineração no Canadá, tensão horizontal elevadíssima comparada com a vertical. Algumas pessoas na indústria dizem que isso é zona de falha reversa. Não tem falha reversa. É um problema de terminologia, porque a falha reversa, a tensão horizontal é maior que a vertical. Mas aí o mecanismo não foi de falha reversa. Não tem tectonismo ali para empurrar. Então, algumas pessoas estão começando a falar, eu li até um trabalho recentemente, eu fiz uma avaliação do trabalho, e esse rapaz publica dizendo que isso aqui é zona de falha reversa. Não tem nada de zona de falha reversa. Pode até ter, mas isso aqui é provocado por um outro mecanismo. Por exemplo, a argila de Londres, que o pessoal que estuda a mecânica do solo, uma das argilas mais famosas é a London Clay. E a London Clay tem tensão horizontal muito alta, comparado com a vertical, por conta do grande processo erosivo na região. Portanto, esse tipo de informação mostra que, próximo à superfície, a experiência indica onshore. Estou falando onshore. Isso aqui são bacias antigas. Estou falando uma bacia recente, dessas bacias nossas offshore, comparadas com essas, são recentes. Não tem uma história geológica diferente. Portanto, essa região ficaria próximo da região de falha reversa, mas não necessariamente o mecanismo que gera essa tensão horizontal é o mecanismo do
mecanismo de falha reversa. Porém, a tensão horizontal é maior que a vertical. O que mais que eu vejo aqui? Se eu for para a zona muito profunda, a tensão horizontal é menor que a vertical. Então eu estaria perto da zona de falha normal. E também algumas pessoas dizem, não, nós estamos na zona de falha normal. Profundidade gerasse falha normal e a superfície falha reversa. Apenas é que o estado de tensão parece que mas o mecanismo de desenvolvimento é outro. Aqui pode ser próximo desse mecanismo, pouca deformação lateral. Certo? Então, essa informação para as ondas intermediárias, as tensões seriam todas praticamente iguais, né? Que seriam aqui nessa região, nesse bolo. Isso é possível ser, mas é muito mais valores próximos do que um mecanismo de que isso aqui comporta-se como um fluido, todas as tensões iguais. Pelo menos, esse mapa não mostra nenhum campo de tensões medido no sal. De certa forma, é errado a gente associar um valor no carro de tensão. Se você tiver um carro maior, por exemplo, já chegou a observar isso. O valor de carro maior que um. Tá, mas eu acho que a primeira hipótese é associar ao mecanismo de geração de falha. Agora, há outros mecanismos para gerar essa situação. Eu não sei se o caso que você está estudando se aplica nisso, mas nesse daí, com certeza, porque na superfície, o efeito do descarregamento é muito intenso. Você percebe mais. Então, eu diria que, por exemplo, aqui a gente tem visto muito isso. Faz uma retroanálise, aí chega ao campo de tensões. Aí vai discutir com o geólogo não, isso é falha transcorrente, está errado. Aí o pessoal fica fazendo as triplas coração para botar aquele modelo ali. Então começa a mudar tudo que é parâmetro para chegar àquela tensão de falha transcorrente, usando modelos de falha transcorrente. Eu acho que o pessoal da geologia entende mais de história geológica do que eu, com certeza. Mas eu vejo que há outras possibilidades. Que há outras possibilidades. Não é simplesmente o fato de essa tensão aqui ser muito maior do que a vertical, que necessariamente o ambiente é de falha reversa. Pode ser aquilo também. Então, a moral da história aqui é que a gente não dá para você estimar através de equações. Você tem que fazer um estudo ou de medição direta ou de medição indireta. A medição indireta é resolver o problema inverso. Você tem um poço que rompeu, aí você tenta estimar as tensões. Ou então medir através de uma hipótese, por exemplo, que nós vamos falar depois, de um experimento no poço. Você fratura o poço e aí estima quantas tensões. Que também é um problema, você aplica uma pressão, rompe o poço, e aí diz, bom, as tensões que existiam eram essas. E a indústria de mineração tem outros ensaios, faz uso de outros ensaios. A indústria de petróleo é que faz muito uso de pressurizar o poço. Mas o pessoal de mineração expande o poço com uma ferramenta. Expande o poço. Você pode aplicar uma capa e expandir o poço. Então ou então alivia as tensões e mede deslocamentos. Então,
nossa próxima aula a gente conclui isso aí. E eu realmente tirei da cabeça por uns dias aí o curso de negócio aplicado, eu mandei para vocês o chamado. Mas eu vou voltar a pensar no curso, tá bom? E aí a gente na próxima reunião nós concluímos, tá bom?